primeira evidência de que o nome de Deus era pronunciado Yehová, lá na antiguidade, no antigo Israel. O nome de Deus, ele encontra-se assim vocalizado para se ler Yehová no texto hebraico da Bíblia. Vamos ver aqui, eu tenho comigo aqui um material que eu separei. O nome de Deus vocalizado para se ler Yehová no texto hebraico. Então, quando você olha a Bíblia hebraica, aqui eu copiei e colei alguns trechos do Códice L, manuscrito de Leningrado. Ele ficou muito tempo lá na Rússia, por isso que o nome é Códice L, um apelido que ele recebeu. Mas ele é antiquíssimo, o leningradense é lá do século X. E tem o Aleppo Codex também, mas esses textos antiquíssimos, eles trazem as vogais que foram colocadas pelos maçoretas e eles colocam as vogais no nome de Deus. Por exemplo, em Gênesis 3,14 dá para se ler Yehová. Eles colocaram as vogais E, O e A. Como você pode ver aqui, ó, esses dois pontinhos é um Shivá, que é um E, o ponto aqui em cima é um O e esse parece um T aqui é um A, é o Kamatz. Então Shevá, Rolan, Kamatz, E-O-A. Foi vocalizado assim pelos maçoretas desde lá do século 5, 6, que é a época em que os maçoretas começaram a colocar essas vogais. As vogais sempre existiram em hebraico. O que não existia era a forma gráfica delas, a representação escrita delas. E então eles colocaram, na maior parte do texto, eles tiraram o Roland, né? Eles deixaram só o E e o A, o Shevá e o Kamatz. Então fica para se ler Yervá, Yervá. Mas aí não pode quando falta uma vogal, então dá uma truncada. Então realmente, mas o ponto é que no Gênesis 3,14 aparece as vogais plenas E ou A para se ler o nome de Deus, Yehová. Ou seja, dentro do próprio texto que é datado, antigo, né? O texto que é considerado lá do 5º século depois de Cristo, você já tem a vocalização E ou A. Não tem nada a ver com a Idade Média, como alguns afirmam, que o nome E-O-A ou Jeová, né? A Yehová no caso, a vocalização, nós estamos falando sobre a vocalização, não tem nada a ver com a Idade Média, que dizem, surgiu no ano 1500, no ano 1600, alguns falam que foi no ano 1200, nada disso. A Massorá, ela é datada do ano 500, 600 depois de Cristo, e então é muito mais antiga essa vocalização EOA do que alguns apregoam, tentando, por meio de uma geofobia, evitar o uso do nome de Deus. Isso não deve acontecer. Então olha aqui, por exemplo, o texto, Gênesis 9, 26, aparece Yehová, e Êxodo 3:2, como nós lemos assim, olha, vou ler aqui o texto na íntegra. Vayera malach Yehová elav, e apareceu o anjo de Jeová. Aqui não diz o anjo do Senhor, mas o anjo de Jeová, malach Yehová elav, apareceu a ele, belabat esh, numa chama de fogo, mitok hasené, no meio da sarça, ou do arbusto. É o relato de Êxodo, onde Moisés, ele fala com o Criador, né, por meio audivelmente, logicamente um anjo interpôs-se ali para transmitir a mensagem, e Moisés comunicou-se diretamente com Deus, né, que usou a boca de um anjo como se fosse um celular. Veja como Deus é todo poderoso. Então Moisés aqui fala que apareceu-lhe, Malach Yehová, o anjo de Jeová, Yehová, aqui não fala o anjo do Senhor, não existe isso na Bíblia. Anjo do Senhor, não existe. Né? É coisa da boca de pastores evangélicos e outros. O texto fala literalmente Malach Yehová, o anjo de Jeová, Yehová. E aparece as vogais para se ler Yehová no texto, datado lá do ano 500 depois de Cristo, as vogais para se ler Yehová. Portanto, na Bíblia hebraica, temos então aqui evidência direta de dentro do texto da Bíblia de que o nome era pronunciado Yehová. Então essa é uma forte evidência, né? Nós temos vários textos aqui, todos que eu selecionei que aparece a vocalização plena. É verdade que o nome de Deus, a maior parte do tetragrama, as 4 letras hebraicas na Bíblia hebraica, não vai ter todas as 3 vogais E ou A. Mas esses são os textos que você pode achar num artigo intitulado, olha esse artigo, anota aí, o nome de Deus vocalizado para se ler Yehová no texto hebraico. Então você vai poder achar esse artigo que eu coloquei os textos onde o nome de Deus aparece para se ler plenamente como Yehová, tá certo?
São vários textos muito interessantes, eu não vou me deter em todos eles, porque não ficaria, o tempo realmente não é tão grande para isso hoje, tá certo? Bom, vamos prosseguir. Vou destacar aqui, por exemplo, eu posso destacar aqui o texto de Jeremias, que é onde aparece o nome, onde fala assim, ó, Jeremias capítulo 3, versículo 22, ó, Ki atah Yehová Elohenu. Jeremias escreveu, pois tu, Jeová, nosso Deus. Jeová é o nosso Deus, ou seja, Yehová, vocalização Yehová. Portanto, voltando ao nosso slide aqui, como eu falei, né, a primeira evidência de que o nome de Deus realmente era pronunciado Yehová é o próprio texto hebraico, o próprio texto da Bíblia hebraica, o texto massorético. Mas agora vamos à segunda evidência. O nome de Deus, ele é vocalizado para se ler Yehová no texto hebraico do chamado Novo Testamento.